Boa noite, a paz do Senhor, amém? Eu poder sentar, quero compartilhar com vocês da ministração de uma palavra, uma reflexão sobre aquilo que nós temos falado já há 3 domingos aqui. O Senhor tem nos direcionado, nesse momento que estamos retomando a nossa caminhada com os cultos presenciais, nesse momento, culto domingo dividido em 2, como falamos aqui no início, ainda nesse mês vai ser dessa forma, mas a partir de julho a gente já deve voltar somente a um horário à noite, e o discipulado dominical pela manhã. Vamos estar orando e ligado conforme o avanço e evoluir das coisas, porque o fato é que o coronavírus é mais uma mazela, entre outras, que vai ficar aí por um bom tempo, e nós suscetíveis a ela, enquanto não tiver uma vacina para isso. Então, nesse tempo, sim, nós teremos que continuar tendo ainda por um bom tempo cuidados, como usar máscara, ter a higienização das mãos, mas eu creio que haverá uma tranquilidade maior, com brevidade de tempo, para nós podermos fazer aquilo que é comum na igreja, o ajuntamento. Nós já tivemos um primeiro culto, tínhamos um público maior do que o presente, mas como o pastor Silvio falou aqui agora, quando eu subi aqui, ele falou assim, que o Senhor, ele não está procurando a multidão, ele está procurando discípulos. O pastor falou mais ou menos alguma coisa assim, Senhor, o Senhor não olha a multidão, só olha os adoradores, né? O Senhor está procurando isso. Mas é lógico que a gente quer que as pessoas venham, que as famílias venham, né? Esse é o desejo do nosso coração. Que você possa colocar no teu coração o firme desejo de buscar ao Senhor como igreja, num ajuntamento que nós somos. Na primeira etapa do culto eu falei sobre Josafá. Josafá registra em 2 Crônicas, capítulo 20, a história do rei Josafá. Josafá, um rei bom que agradava o Senhor, mas chegou um momento em que Josafá se viu diante de 3 inimigos, os amonitas, os meunitas e os moabitas. Vieram contra Judá. Eram 3 contra 1. A derrota no campo humano era certa. Mas Josafá, a primeira atitude de Josafá, registra o verso 3, 2 Crônicas 20, ele se pôs a buscar o Senhor, a adorar ao Senhor. Ele se prostrou e começou a buscar a Deus. E aí nós ensinamos aqui que diante de uma oposição, a nossa primeira estratégia, a primeira arma, a primeira atitude nossa, diante de uma responsabilidade, uma oposição, não é fugir, se esconder ou correr, mas é sim se prostrar diante de Deus, é adorar, é buscar o Senhor. E aí Deus vai nos dar as estratégias para nós enfrentarmos a oposição. E a segunda ação de Josafá é que ele reuniu o povo. Reuniu a igreja, houve o ajuntamento, as pessoas todas foram para a capital, para Jerusalém, todas foram para buscar o Senhor, para adorar a Deus juntos. Isso é igreja, porque igreja é congregação, é povo reunido, é assembleia, é ajuntamento. É para essa razão que a igreja existe. Porque, amados, durante esse período da pandemia, já se vão mais de 3 meses, nós fomos impedidos de cultuarmos juntos. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a palavra não foi impedida de chegar através das redes sociais. Os cultos continuaram acontecendo e usamos as ferramentas, os recursos. Mas, amado, amada, a verdade é que não há nada, que uma internet, um culto de internet, um vídeo, não se compara a isso aqui. A igreja, a estar junto, a estarmos na casa do Senhor. E essa foi a atitude do povo. E essa deve ser a nossa atitude. Vamos ter esse prazer, essa paixão, essa vontade de cada vez mais estar na casa de Deus. O pastor Silvio, ele no início aqui do culto, ele falou, no primeiro culto ele falou, olha, vocês podem vir às quartas também, nós não estamos ainda oficialmente, mas você pode vir na quarta-feira também. Pode vir aqui participar, né? Então, porque uma atitude diante da oposição é a igreja estar reunida buscando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Quais são os tipos de pessoas
Qual o tipo de crente que Deus ainda procura nesse tempo? Quem são as pessoas que Deus está procurando nesse tempo? Os verdadeiros adoradores. Aleluia. João 4, 23 e 24, tem usado como texto base aqui, diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em. Então, querido, querida, é correto ensinarmos confissão e arrependimento. A nossa mensagem na igreja e fora dela deve ser a mensagem da salvação. Mas este tempo de pandemia e crise por conta dessa pandemia, Deus quer que nós ensinemos mais e estimulemos mais o povo de Deus a adorar. Nós sabemos que essas práticas, a oração, o jejum, a busca, a leitura da Bíblia, são atos de adoração, mas Deus quer mais do que isso de nós. Deus quer que a gente se quebrante mais, quer que a gente se arrependa, quer que a gente volte à essência, quer que a gente tenha paixão, que a gente chore na presença dEle. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. O que nós precisamos ter como premissa de fé, de vida, é o fato de que nada pode tirar o lugar da adoração a Deus. E se nós adorarmos mais, Deus fará coisas grandiosas em nosso meio. Você crê? Diga aleluia. Sabe, queridos, são 6.900 idiomas que nós temos no mundo. Mais de 6.900. Diferentes. Mas a linguagem da adoração, ela é universal. E a linguagem da adoração é aleluia. Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. O que eu desejo, o que eu mais desejo, que nesses momentos que estou falando sobre adoração nos cultos, já 3 domingos, e se assim for a permissão de Deus continuar falando sobre esse tema, o que eu mais desejo é que nós venhamos a criar um hábito em nossa rotina diária, de em todo tempo, em todas as situações, sejam elas as positivas, mas também quando a gente tem aquela topada, a gente possa dizer aleluia, aleluia. Na condução, no carro, ou em alguma outra situação, a gente, todo tempo, aleluia, aleluia. Você pode dizer isso agora, aleluia, porque aleluia é louvado seja o nome do Senhor. E no Salmos 22, 3, declara: o Senhor habita entre os louvores do seu povo. Deus é honrado quando o seu povo fiel rende louvores a Ele. Deus não depende de qualquer aclamação ou invocação humana para que Ele possa se manifestar ou existir, mas quando os verdadeiros adoradores rendem a adoração, louvor a Ele, o seu reino é manifestado na terra. Então diga aleluia. A adoração, ela te mantém focado em Jesus, ao invés de te manter focado nas circunstâncias que estão ao seu redor. A adoração é um ato de fé, e Deus sempre responde à fé, aleluia. Não existe situação difícil que você não possa sair louvando, aleluia. Diga isso, não existe situação difícil que eu não possa sair louvando, aleluia, aleluia, aleluia. Em Gênesis capítulo 5, se você quiser deixar aberto lá, Gênesis capítulo 5, só para a gente poder ter como base e fundamento aquilo que eu gostaria de trazer como reflexão. Gênesis capítulo 5 fala da primeira geração desde Adão, as primeiras gerações. É um capítulo da genealogia de Adão. É um daqueles capítulos que nós gostamos de pular quando estamos fazendo a leitura, a verdade é essa.
Quando a gente está fazendo a leitura vamos ler a Bíblia toda, aí chega a genealogia, há uma tendência nossa a pensar assim, vamos dar uma pulada nesse negócio aqui, porque é só nome. Mas o que me chama a atenção é que em meio à escrita desse capítulo, chega aí o verso 21 ao 24, e fala de um homem. Para falar de um homem. Quem é o homem que começa a falar aí? De quem? Enoque. Se você pegar a história aí do capítulo 5, você vai ver que ela vai dizendo, Adão gerou a Sete, e Adão gerou filhos e filhas, e viveu 800 anos e morreu. E Sete gerou filhos e filhas, e viveu X anos e morreu. E Lameque gerou filhos e filhas e morreu. Vai falando. Deus, ele vai inspirando o autor, e a autoria de Gênesis é dada a Moisés. Apesar de haver alguns posicionamentos não entenderem ser de Moisés, mas há o entendimento que foi Moisés que escreveu. Então ele vai inspirando Moisés a colocar os nomes. Escreve a genealogia de Adão aí, para ver como é que foi a sequência. Essa árvore genealógica. E aí Deus vai falando e o autor escrevendo. Mas é interessante que não registra os feitos desses homens. Não registra a profissão deles. O que eles faziam. Não registra os bens que eles conseguiram. Mas aí chega o verso 21 e Deus começa a falar de Enoque. E aí Deus, como fez com os outros, Deus registra de quem ele era filho, registra que ele teve filhos, registra quantos anos viveu Enoque. Mas aí, diferentemente dos outros anteriores, Deus, ele faz uma menção a mais a respeito de Enoque. E olha o que diz o verso 24. Enoque o quê? Andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aleluia. Enquanto Enoque estava andando com Deus, Deus decidiu não fazê-lo conhecer a morte. Você vê um registro diferente a respeito de Enoque. E o que Enoque fez de diferente? O que ele fez diferente dos outros? Ele andava com Deus. Andar com Deus significa adoração. Andar com Deus significa intimidade. Escute isso, tome nota disso. Deus só tem intimidade com os adoradores. O coronavírus, ele veio para matar muitas pessoas. Mas quem anda com Deus não tem medo da morte. Paulo declarou a respeito disso em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando Estevão, lá em Atos capítulo 7, quando Estevão pregava, antes de ser morto, apedrejado injustamente, ele só estava pregando, as pessoas, ele é louco, ele está atacando a nossa lei, mas ele pregava sobre o Cristo, e antes dele ser morto, ele viu os céus abertos e ele adorou a Jesus. Escute, o que eu quero dizer para você é que Deus, ele quer ter mais intimidade contigo, adorador, adoradora. Porque Deus, ele só tem intimidade com adoradores. O que te faz diferente das pessoas ao seu redor é a sua caminhada com Deus. Diga isso, o que me faz diferente das pessoas ao meu redor é a minha caminhada com Deus. E é muito bom andar com pessoas que andam com Deus. É verdade ou não é? Eu sei que você, ao longo da trajetória, vai encontrar muitas pessoas que dizem andar com Deus, mas são pessoas que ainda têm falhas de caráter. São pessoas que você fala assim, se essa pessoa fala que é crente, mas na verdade ela não está andando com Deus, não.
Eu sei que o caráter de Cristo está sendo formado em nós, mas é muito importante nós assumirmos uma postura, uma posição de andar com Ele, porque se nós andarmos com Ele, mais parecido nós seremos. É interessante que os cristãos, eles passaram a ser chamados de cristãos em Antioquia. Eu, se eu não me engano, Atos capítulo 22, só lá na frente, eles não eram chamados de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo, ou seja, alguém que é parecido com o Senhor. Lá na frente, eles falaram assim, esse aí é daqueles de Jesus. Jesus já tinha partido para a glória. Muito tempo depois, as pessoas começaram a reconhecer que aquelas pessoas eram seguidoras de Cristo, porque elas se pareciam com Ele. E por que elas se pareciam com Ele? Porque elas andaram com Jesus na terra. Nós não andamos mais fisicamente ao lado de Jesus, mas não temos dúvida nenhuma de que Jesus está conosco. Você tem alguma dúvida disso? Tenho certeza que não. Jesus está contigo. Então, se Ele está contigo, a gente precisa se parecer mais e mais com Ele a cada dia. Andar com Deus nos traz intimidade, assim como um casal que passa a andar juntos, se casam e passam a se tornar mais parecidos ou conhecendo mais um ao outro. Opa, eu não vou fazer isso não porque o meu cônjuge não gosta disso, eu não vou fazer isso não porque a minha esposa, ela não gosta muito disso, e ela sabe que eu não gosto disso. É intimidade. E a gente, quando passa a andar com Deus, a gente começa a descobrir o que não agrada a Ele. E a gente procura fazer de tudo para não desagradá-lo, porque a gente o ama. E amor é adoração a Deus. Então entenda que não é o que você tem, não são as suas conquistas, é o seu andar com Deus que abençoa as pessoas na terra. As pessoas que vivem assim fazem de suas vidas um estilo de vida. Elas oram em todos os momentos, mesmo não podendo fechar os seus olhos ou abrir ou liberar os seus lábios em voz autível. Não, mas todo o tempo elas estão ligadas. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo aqui. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá direção, me dá discernimento, me ajuda, me socorre. Elas estão sempre dizendo ou fazendo de todas as situações um motivo para dizer aleluia, 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 aleluia. Elas estão sempre dando graças a Deus em todos os instantes. Elas estão sempre falando de Jesus. Por quê? Elas estão andando com Ele. É muito bom fazer caminhada. Quem faz caminhada aqui? Quem faz uma caminhadinha aqui? Dá um sinalzinho aí. Tem pouca gente que faz caminhada. Só tem 3, 4 pessoas mesmo. Vou perguntar de novo. Quem faz caminhada aqui, dá um sinal aí. Já melhorou um pouquinho, mas foi para 5. Ainda não é a maior população. Estamos precisando colocar isso aí. Foi a pandemia que fez isso? É muito bom fazer caminhada, pastor Silvio. Mas eu percebi algo interessante nesse sábado. Esse sábado eu tive uma experiência das minhas caminhadas tremenda. Eu tenho como alvo, pelo menos 3 vezes na semana, fazer uma caminhada. E o meu objetivo sempre quando eu saio para caminhar, é que elas sejam caminhadas de 40 minutos. Quando a minha filha vai comigo, eu falo, pelo menos 40 minutos de caminhada. Eu aprendi com um endócrino, algum tempo atrás, numa consulta, e ele era um senhorzinho de 70 e poucos anos, magro, mas um magro com saúde, sabe? E ele me pediu uma bateria de exames, eu fiz os exames, voltei nele, entreguei para ele os exames. E ele olhou e falou, você está muito bem, você só precisa perder peso. E ele disse para mim o seguinte, ele falou, olha, eu não vou te passar nenhuma medicação. Eu vou só te dar qual é o segredo. Você sabe qual é o elixir da vida? O segredo da vida? E eu falei, qual é, doutor? Ele falou, caminhar, correr se você conseguir. Este é o elixir da vida. E aquilo me marcou, eu guardei isso no meu coração. E aí ele falou assim para mim, 30 minutos, não pense que você vai perder gordura, peso, mas você perde açúcar. E é muito importante. Porque você come pão, come
batata que se transforma em açúcar, pão se transforma em açúcar, você come doce, né? Então, 30 minutos você perdeu açúcar, e isso é muito bom para a saúde. Depois disso, você começa a perder gordura. E eu, pelo menos, açúcar eu estou perdendo. Porque é 40 minutos, 10 minutos, eu acho que não dá para perder muito peso, não. Mas eu quero dizer que é muito bom fazer caminhadas. E eu faço grande maioria das minhas caminhadas, eu faço sozinho. E é muito bom, porque eu faço minhas caminhadas e são áreas em momentos mais tranquilos. E eu adoro ao Senhor quando caminho. Eu oro, eu vou orando por vocês, faço menção do nome de cada um de vocês para Deus. Todos os dias eu faço isso já. Mas enquanto eu estou caminhando, eu aproveito para fazer daquele momento meu momento de intercessão. E aí no final eu tenho um propósito, não é nos últimos 10 não, nos últimos 5 minutos, eu tenho um propósito de dar uma corridinha. Mas é aquela corridinha de velho, sabe? Aquela corridinha de velho, sabe? Aquele trotezinho, né? Então meus últimos 5 minutos eu faço isso. É porque eu faço os últimos 5 minutos, é porque o médico falou isso para mim? Não, é porque eu só aguento 5 minutos mesmo. No máximo aí. Com muita luta ainda por cima. E no sábado eu tive uma experiência. Chegou na minha última caminhada, falei, agora eu vou, quando cheguei no final da minha rua, eu falei, agora eu vou voltar dando aquela corridinha e termino novamente andando, chegar até minha casa. E quando eu fiz a curva assim no meu corpo, e voltei, comecei a dar meu piquezinho, eu dei de encontro com um amigo que eu não via há muitos anos. O nome dele é Emerson. E ele é corredor, ele há uns 5, 6 anos ele decidiu combater uma depressão com caminhada e corrida. Alguém disse isso para ele: você está com um problema de depressão, o remédio que eu vou te dar é caminhar e correr. E ele decidiu fazer isso como uma ferramenta de cura, um recurso de cura para a depressão dele. E ele tomou tanto gosto que ele tem mais de 40 medalhas hoje, em competições. E ele compartilhou comigo que ele conseguiu fazer até hoje 21 quilômetros. Ele tem uma de 42, mas ele falou que ainda não assumiu esse desafio. Até 21 km ele faz. E quando eu estou virando, eu me encontro logo com um corredor. Ele falou assim, ó, vamos lá, vamos junto contigo nesse pique aí mesmo, vamos lá nesse piquezinho mesmo, que é bom, vamos lá, vamos dar a volta, vamos até lá embaixo e voltar. Aí eu falei, ô Emerson, olha só, no meu normal eu só aguento 5 minutos, que significa daqui até na esquina, até o final da rua e voltar de novo, não sei se aguenta não, vamos lá, até você aguentar, se você não aguentar, você para, vai no seu ritmo. E aí, naquela caminhada, eu aprendi, foi Deus que colocou aquele amigo ali que eu não via há tantos anos. Porque quando eu saí naquele sábado à tarde para caminhar, eu confesso a vocês que eu saí porque eu estava muito triste. Eu havia recebido uma palavra, outro dia o pastor Zé Carlos falou algo interessante, eu lembrei disso. Você pode ter um dia maravilhoso, mas de repente vem uma palavra, uma notícia, e é capaz de acabar com todo o seu dia maravilhoso. E eu recebi aquela notícia, e aquela notícia me abalou tanto, aquela notícia me deixou tão triste, tão assim preocupado, tenso, veio uma preocupação, e eu falei, eu vou caminhar, e as minhas caminhadas são de oração, e vocês não têm ideia da dificuldade que foi para orar pela causa. Então eu fiquei caminhando e adorando. Mesmo assim havia uma luta de uma oposição, mas eu fiquei adorando, e eu encontro com ele. E aquela caminhada ele foi me dizendo, olha, isso aqui é a elixir da vida. Eu combati e venci a minha depressão com isso aqui. Só que ainda assim, vira e mexe, a tristeza vem. Ele falou para mim, sem eu falar nada para ele. A tristeza vem, me bate. O que eu faço? Eu vou para a rua correr. Eu vou caminhar. E aí a tristeza vai embora. Sabe, você é pastor, assim como meu irmão também é pastor. E eu sei as lutas que vocês passam. Sabe, as afrontas, as situações que vocês enfrentam. E eu digo para o meu irmão, eu digo para você também. Vocês não podem se abalar por isso, porque nenhuma palavra contrária vai mudar o caráter de vocês diante de Deus.
vai mudar quem vocês são para Deus. E ali, ele foi falando essas coisas, e eu consegui ir até o final da rua, e de repente eu estou fazendo um contorno, e estou voltando com ele, e eu fiz a rua, eu fui até o final, e voltei de novo, andei com ele, ele até falou, uma próxima vez que eu encontrar contigo, eu vou marcar quantos km que a gente faz aqui, mas é pelo menos uns 2, e você fez, e a sua oxigenação está boa, você foi conversando comigo, foi falando comigo, tá bem, você tá legal, tá bem, vamos fazer isso aí. E aí outra situação que eu aprendi ao final disso tudo, caminhar sozinho, é necessário, é importante, a gente tem que caminhar mesmo sendo sozinho, mas é muito melhor caminhar acompanhado de alguém. E por mais que você não tenha uma pessoa física, humano, do teu lado para caminhar, decida em todos os dias da tua vida, convidar Deus para caminhar contigo lado a lado, em todos os momentos, em todas as situações. Jesus, vai comigo. Jesus, anda comigo. Jesus, tu és bem-vindo aqui do meu lado. Faz essa trajetória comigo, Jesus. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é isto: decida andar com Deus todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Isso te fará bem, isso vai te trazer intimidade com Ele, e isto é adoração ao Senhor. E vai chegar um momento que você não está só andando, você está correndo, e Ele está correndo do teu lado. E aí, a gente vai lá para Hebreus 12, verso 1 e 2, que diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando para os problemas, olhando para as circunstâncias, olhando para os montes, não, olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dizer aleluia, aleluia,